Olá, pessoal de novo, bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no meu canal. E gente, para a alegria do povo brasileiro, estou aqui finalmente gravando o Diogo Responde, né? Que há 2 semanas atrás eu fiz um post na barra comunidades pedindo para vocês mandarem aí, comentarem perguntas para eu gravar um vídeo. Não é só respondendo essas perguntas. E agora então, 2 semanas depois, estou gravando. Eu tô gravando aqui num domingo. Esse vídeo vai sair na sexta, tá? Então, assim, vocês vão acabar vendo depois de 3 semanas, basicamente, que eu fiz o post lá. Mas, vamos lá. Depois aí de muito ser pedido, estou aí finalmente gravando, finalmente respondendo o que vocês mandaram aqui, tá? Eu talvez não leia e não responda todas as perguntas, tá? Mas eu garanto que eu vou ler e responder aqui pelo menos a grande maioria, tá bom? Eu vou separar aqui por pessoas que perguntaram. Basicamente, 4 pessoas fizeram perguntas, tá? Vamos começar aí pelo @Natanzin. Olha só, ou Andy, né? Que tá sempre aí presente nas lives também, além de ser membro aqui do canal. Muito bom. Vamos ler aí as perguntas do Andy, então. Primeira pergunta. Você suspeitou de outro transtorno ou problema antes de cogitar autismo? Sim. Sim, senhor. Primeira coisa que eu imaginei que eu podia ter, e que a minha psicóloga que eu ia quando eu era criança me falou, na verdade, é que eu tinha TDAH. Então eu fiquei com isso na cabeça um tempão. Mas o TDAH não explicava vários comportamentos meus. Então foi a partir daí que eu comecei a pesquisar mais coisas e fui descobrindo aí as características do TEA, não é? Do transtorno do espectro autista. Foi aí que eu comecei a pesquisar mais sobre isso, até que eu procurei um profissional, não é? Em busca aí de um diagnóstico. Basicamente isso, resumindo, basicamente é isso. Segunda pergunta do Andy. Cite 3 defeitos e 3 qualidades que você pode analisar em si mesmo. Ok. Vamos começar aí com os defeitos, né? Na ordem que você colocou aqui. Cite 3 defeitos. Bom, eu sou muito... o que eu costumo dizer, né? Cabeça dura. Às vezes eu tenho uma ideia que eu tenho muita certeza dela, e a única forma de eu realmente deixar de acreditar nessa ideia é se alguém provar o contrário pra mim. Não adianta a pessoa só vir e falar. Dificilmente eu vou confiar só a pessoa me falando. A não ser que seja um assunto que eu não entendo nada mesmo, daí eu vou acabar confiando na pessoa. Mas se é um assunto que eu acho que eu sei um pouco, que eu já dei uma pesquisada, pra pessoa mudar a minha ideia, ela vai ter que provar pra mim. E isso às vezes acaba gerando uns conflitos. Então, um defeito, talvez eu podia ser mais maleável, isso que eu tô querendo dizer. Segundo, defeito meu. Eu sou meio frio, às vezes, assim, eu tenho dificuldade de manter relações partindo de mim, assim. Eu, por exemplo, não fico mandando mensagem pra pessoa, pra amigos sempre, tipo, mantendo um contato. Tem amigos que eu até considero amigos que às vezes eu fico meses sem mandar alguma coisa. Então acho que isso talvez seja um outro defeito meu. Talvez seja um defeito no sentido de que às vezes a sociedade cobra, né? Então eu podia mudar. E um terceiro defeito meu, talvez seja às vezes ser muito ensimesmado, né? E às vezes, por exemplo, deixar de dar uma atenção devida pra minha namorada mesmo, por exemplo. Às vezes eu fico muito obcecado com alguma coisa e eu acabo deixando essa atenção de lado. Eu podia dizer aqui meio que sem querer, né? Porque às vezes meu cérebro fica tão focado naquilo que eu meio que esqueço de tudo. Mas isso tudo é coisa que dá pra eu tentar trabalhar um pouco. Mas que, enfim, eu acho que pode ser considerados defeitos. Apesar de que a palavra é porque assim, eu tô falando coisas aqui, 3 coisas, né, que eu sei que incomodam outras pessoas. Ou que a sociedade vai julgar. E por isso que eu tô colocando como defeitos. Mas se a gente acabar olhando por outro lado, né, por uma outra ótica, talvez essas 3 coisas que eu falei nem sejam defeitos. Mas enfim, vou deixar essas 3 coisas aqui. Agora, 3 qualidades. Eu acho que eu sou muito esforçado. Muito esforçado mesmo, assim. A ponto de me cobrar muito, às vezes, de coisas que eu não preciso me cobrar. Outra qualidade minha é que eu sinto que eu me preocupo muito com a minha saúde.
De novo, às vezes até chegando num ponto de atrapalhar outras coisas, assim, eu acho que eu talvez chegue a exagerar um pouco nisso, mas eu me preocupo muito com a minha saúde. Isso eu acho que é bom, é uma qualidade, né? E uma terceira qualidade é que eu sempre busco não deixar as outras pessoas tristes. Assim, quando eu tô falando com elas, eu sempre busco, acho que é isso, nunca deixar outras pessoas tristes, ser desrespeitoso. Eu sempre busco nunca ofender ninguém, eu sempre busco isso, é algo que eu tenho muito cuidado. É algo que eu sempre, principalmente eu acho que é porque eu dou aula, com os alunos mesmo, eu sempre busco ser muito respeitoso e sempre ter ali uma sensibilidade. Acho que talvez seja uma outra qualidade minha essa. Eu evito ser grosso sempre, às vezes a gente acaba sendo sem querer, mas eu sempre tento evitar. Então acho que eu respondi aí talvez, 3 defeitos e 3 qualidades. Terceira pergunta, do Andy. Você se interessa por pinturas? Se sim, tem alguma arte preferida? Não, na verdade assim, não é um foco meu, na verdade não é um gosto, nem que eu chego a ficar pesquisando no Google pinturas, assim, então não. Acho que eu não tenho esse interesse em pinturas. Eu gosto de desenhar, gostava mais quando era criança, pelo menos. Mas hoje em dia, o meu interesse por pintura é mínimo, assim, pra ser sincero. Então eu não tenho nenhuma arte preferida, nesse sentido também. Próxima pergunta do Andy. Você conhece outras pessoas autistas / TDAH? Ou com algum outro transtorno pessoalmente? Sim, várias. várias pessoas. Que eu acabo conversando com elas, né? Não que seja o assunto recorrente, sempre que eu encontro essas pessoas eu converso sobre isso. Mas é legal saber, eu acho que as pessoas têm os seus transtornos, porque a gente acaba se identificando. Então eu acho bem legal. O que acaba acontecendo bastante nas lives, né? A gente sempre conversa bastante sobre isso. O chat no geral, né? Bem interessante. Próxima pergunta. Alguém da sua família também é autista? Eu creio bastante que sim, mas só eu tenho diagnóstico. As outras pessoas não têm diagnóstico porque elas não vão nem no psicólogo também, né? A grande maioria da minha família, se bobear, acho que nunca foram num psicólogo na vida. Mas, enfim. Eu acho que sim, mas não tem diagnóstico. Próxima pergunta. Qual a melhor peça de teatro que já viu? Eu fico entre duas na minha cabeça. A primeira foi uma montagem de Navalha na Carne, feita por grandes amigos meus da faculdade. E eu entrei na faculdade em 2015, se não me engano eles montaram essa peça em 2014, mas apresentaram mais vezes depois. Eu vou falar até o nome dessas pessoas. É o Sanderson, o Samuel, a Luciana e o Reginaldo. O Reginaldo, no caso, dirigiu. Foi disparado uma das melhores peças que eu já vi, porque é uma peça pesada, o texto é pesado, é muito difícil de ficar realmente bom, assim, a gente vê e sentir aquele peso, e eu acho que eles acertaram praticamente em tudo, assim. Eu adoro aquela montagem deles, adoro muito, muito mesmo. Eu já vi até montagem desse mesmo texto por grupos famosos, mais famosos, que a montagem desses meus amigos é muito melhor, então a montagem deles. E eu fico entre essa e outra montagem do mesmo autor até, do mesmo dramaturgo, que é o Plínio Marcos, que é uma montagem de outra peça dele, que é Abajur Lilás, que no caso é uma peça que foi o TCC da Área, minha namorada. A Área atuou, ela não dirigiu, né? Mas quem dirigiu foi uma grande amiga minha também, a Isabela Alves. E assim, pra mim empata com a montagem do Navalha na Carne que eu citei. Eu achei lindo também, muito, muito boa, muito pesada. Eles conseguiram chegar no peso que a peça precisava ter. E o mais importante de tudo, são duas peças que não tiveram um orçamento gigantesco. O pessoal fez com que eles conseguiram fazer e ficou, pra mim, assim, se não ficou perfeito essas duas montagens, ficaram beirando a perfeição ali. Então, essas duas montagens, essas duas peças, né? E a última pergunta do Andy, seu idioma favorito? O meu idioma favorito eu acho que é o inglês. Porque eu acho que é o idioma que eu consegui aprender, que eu sou mais fluente, tirando o português, claro. E que é o idioma que, assim, sem dúvida alguma, mais me ajuda a ler coisas que não estão em português, porque tem muita coisa em inglês que não tem em português. Os próprios livros do Demidov, que é o cara que eu pesquiso, né, pra dar aula, que eu pesquiso no teatro, eu li tudo em inglês, porque não tem em português. Então, inglês. Saber inglês, gente, abre portas, assim, que a pessoa que não sabe inglês, às vezes nem imagina. Então, inglês. Ok, essas foram as perguntas do Andy. Agora vamos para as perguntas do Gabriel Oliveira.
Vamos lá. Primeira pergunta, 2 perguntas do Gabriel. Primeira, vendo suas reviews, percebi que suas percepções sobre séries são muito parecidas com as minhas. As séries que considero as melhores de todas são Heartstopper, Ozark, The End of the World e Better Call Saul, nessa ordem. Tirando Ozark e Better Call Saul, que eu já vi seus reviews. É verdade, né? Eu fiz um review do Ozark há bastante tempo. Foi um review? Foi basicamente um review, né? Só que eu não coloquei nem na playlist de review. Podia colocar, né? Mas, tirando Ozark e Better Call Saul, que eu já vi seus reviews, já assistiu ou tem alguma opinião das outras? Ok, ótima pergunta. Vamos ver as outras, né, que você falou. Heartstopper eu nunca vi, mas eu sei que o pessoal ama Heartstopper. Eu nunca vi, eu acho que porque eu fiquei com um pouco de preguicinha de assistir, porque como tava todo mundo falando, e eu sei que é uma série meio que de romancezinho assim, e eu não costumo gostar tanto desse tipo de série, mas quem sabe eu não assista um dia. Porque realmente é uma série que o pessoal gosta muito e é baseada, eu acho que não sei se um livro ou graphic novel, sei lá, é baseado em alguma outra coisa, né? Então, enfim, um dia talvez eu assista, mas não posso dar uma opinião porque eu não vi ainda, né? The End of the World eu também não vi, mas eu sei que também tem bastante gente que gosta, então também não consigo dar opinião. Acho que é basicamente isso, né? Porque você falou, tirando Ozark e Better Call Saul, que eu já vi seus reviews, já assistiu ou tem alguma opinião sobre as outras? Então meio que não, porque eu não vi as outras. Essas 2 outras, né? Sim, são 2 outras. Mas realmente, pelas séries que você colocou aqui, a gente talvez tenha realmente um gosto parecido, ó. Porque das 4 que você colocou, Ozark e Better Call Saul também estão nas minhas listas de melhores séries que eu já vi, assim. Eu gosto muito de Ozark. Eu penso até em rever Ozark. Porque eu gostei muito. E tem uma vibe meio Breaking Bad no Ozark, assim, que eu acho bem legal. Segunda, então, pergunta do Gabriel. Começa com, entre parênteses, altas chances de filosofia. Vamos lá. Qual sua relação / visão perante a natureza? Digo desde a geografia terrestre até espaço cósmico, conglomerado de galáxias e afins. Realmente, altas chances de filosofia. Cara, eu vou começar com uma resposta meio, talvez, em linhas gerais, assim. Bicho, eu acho que a gente é uma micro parte da natureza e que se a gente sumisse hoje, a humanidade inteira sumisse hoje, a gente não ia fazer a menor diferença para o mundo. Não é porque o que você chamou de natureza aqui, com a própria explicação que você deu, você está basicamente falando do universo no geral, né? No mundo. A gente não importa. A gente importa pra gente. E talvez para outras pessoas próximas que a gente afeta. Mas para o universo no geral, a gente não importa. Então, essa é uma primeira resposta que eu posso dar para o que você falou. E uma segunda resposta talvez seja... eu gosto muito da natureza. Não no sentido de, gosto de ficar no mato, deitado. Pelo contrário, eu não gosto de entrar numa mata e deitar no mato assim, porque eu fico imaginando que tem bicho subindo em mim. Eu gosto de ficar assim, dentro da minha casa. Mas eu gosto muito de entender como a natureza funciona, como o universo funciona. Para mim é fascinante. Fascinante, muito fascinante. Qualquer coisa que eu aprendo de novo, né? Qualquer coisa nova que eu aprenda que vai mostrar pra mim mais uma camada de como as coisas acontecem no mundo, pra mim é um prazer imenso, assim. Eu gosto muito, muito de entender como tudo funciona, inclusive a gente. E justamente que eu acho que por eu ter essa grande curiosidade sobre como as coisas funcionam, é que eu cheguei a essa minha observação de que, assim, tendo as noções que eu tenho, né, as coisas que eu acho que eu sei em relação ao mundo, eu acho que a gente realmente não importa muito pro mundo, sabe? Enfim, eu acho que uma resposta aí se conecta com a outra. Porque o mundo é muito maior do que a gente. A gente talvez se achar tão importante assim pra natureza, achar que a gente é o centro do mundo, eu acho que é uma visão que às vezes a gente se coloca pra se dar uma importância que a gente não tem na verdade. Né? Enfim, olha só, se eu realmente gosto, você falou, altas chances de filosofia, e se eu me deixar eu vou ficar falando aqui 20 minutos sobre isso também, mas eu acho que eu consegui dar uma resposta aí resumida sobre a minha relação / visão perante a natureza. Agora, putz, pior que meu celular agora tá na frente aqui, deixa eu fazer uma coisa. Aí, pronto. Pergunta do Castelo Branco 94. Vamos lá.
Primeira pergunta, duas perguntas também. Tem diferença entre a atuação no teatro e na televisão? Ritmo, altura de voz, etc. Tem muita diferença, no sentido de que... Eu falei isso numa live, eu acho. Na última live? Acho que foi na última live até que eu fiz. A última live em relação ao tempo que eu tô gravando isso aqui. A live que eu fiz ontem, né, no sábado. Enfim. Tem muita diferença na voz, vamos começar aí pela voz. Cara, se você tá no teatro atuando, se você não tá com microfoninho, igual o pessoal de musical às vezes fica, bicho, você tem que falar alto, porque a pessoa que tá na última fileira lá tem que te escutar. Coisa que às vezes no cinema não é necessário. No cinema às vezes você pode sussurrar, que o microfone em cima de você vai pegar o que você tá falando, ou se não pegar, você pode dublar depois na pós-produção, né? Então essa é uma das diferenças. Em questão de ritmo, o cinema pode cortar a cena, né? A montagem do filme corta a cena, isso aí pode alterar o ritmo. No teatro não tem corte de cena, é tudo ali ao vivo, não é? Então o ritmo vai vir das atuações, da velocidade, entre aspas, que os atores estão falando as falas, do que acontece. O ritmo é trabalhado, digamos que de uma outra forma também. E eu acho que, assim, essas são algumas das diferenças, né? Quais mais? A altura que a gente fala, né? A intensidade que a gente fala alto. Quanto mais alto a gente fala, isso muda o nosso corpo também. O próprio falar alto no teatro deixa o nosso corpo maior. Por isso que tem quase aquele estereótipo de que a atuação no teatro ela é mais exagerada. Mas é porque quando a gente fala alto, o nosso corpo tem que crescer também. Porque se a gente tenta falar alto e manter pequenininho, não tem como. Porque o nosso corpo precisa expandir para a voz sair alta. Então o corpo acaba sendo diferente também. Enfim, tem bastante diferença. A semelhança é que as duas são atuações. E nas duas, tanto no cinema quanto no teatro, o ator pode tanto viver o personagem quanto representar o personagem, né, nesses dois tipos de atuação. Mas existe sim essas diferenças que eu disse, além de outras que eu não citei aqui. Que se eu for parar para pensar, talvez eu consiga numerar várias outras mais. Mas por aqui eu acho que tá interessante essa resposta. E agora a segunda resposta do Castelo Branco e a segunda pergunta, né? E a última pergunta aqui do vídeo, porque senão o vídeo já vai ficar imenso. Também porque eu acabei respondendo basicamente todas as perguntas mesmo. Vamos lá, segunda pergunta do Castelo Branco. Tem gente que atua bem em filmes e mal em peças de teatro? Eu acho que sim. Se for para ver nessa diferença que eu falei, de corpo, voz, não sei o quê. Às vezes uma pessoa que só fez filme a vida inteira e nunca acostumou ter que falar alto pra atuar, às vezes ela vai ter muita dificuldade em atuar no teatro, se ela atua no cinema primeiro, porque ela vai se forçar muito, ela vai ter ali talvez uma grande dificuldade para conseguir impostar a voz e o corpo reagir junto e ficar maior. Então se ela não treinar direito, a atuação dela pode ficar ruim, no sentido de que a plateia pode não entender nada do que essa pessoa tá fazendo ali no palco, ou não escutar o que ela tá falando. Acho que mais nesse sentido aí. Mas, respondendo também de uma outra forma a sua pergunta, assim, sempre vai ter gente que... Assim, vai ter gente que atua bem nos dois, vai ter gente que atua bem no teatro e mal no cinema, vai ter gente que atua mal no cinema e mal no teatro, vai ter gente que atua mal, nos dois. Então isso aí vai depender muito da própria pessoa, se for para dar uma segunda resposta para você, para essa pergunta. Gente, é isso. Essas foram as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Demorei para gravar o vídeo aí, mas eu acho que valeu a pena. Perguntas muitíssimo interessantes. Obrigado aí vocês por mandarem elas. Lembrando sempre, né, de curtir, comentar, compartilhar se vocês quiserem. Se inscrever no canal se vocês não são inscritos. Na descrição, link para quem quiser virar membro do canal, né? Que ganhem os benefícios, além de me ajudar também, financeiramente, né? E link para as minhas outras redes sociais também. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo aqui no meu canal. Tchau, tchau.